Então, boa tarde a todos. É uma alegria estar mais uma vez com vocês aqui, nessa casa de tanto amor, depois de um vídeo tão bonito, com essa música tão agradável, né, que já nos eleva, já nos acalma, já nos plenifica. Nós vamos refletir hoje sobre a busca do autoconhecimento. E, de uma certa forma, não deixa de ser uma continuidade do que a Beth conversou na prática do Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação, sobre caridade, sobre amor, sobre Jesus, né? Buscar o autoconhecimento é buscar o nosso reencontro, o reencontro com a vida. Nós falamos sobre nós, quando nós refletimos sobre o autoconhecimento, sobre o amor, né? Quando nós falamos sobre Jesus, estudamos, lemos sobre Jesus, nós estamos falando da nossa vida cotidiana, daqueles detalhes mais simples e mais básicos, porque é isso que Jesus vem nos ensinar. Então, nós vamos refletir sobre isso hoje, juntos. Então, o que seria o autoconhecimento? O que é? Eu vou fazer algumas leituras para a gente começar a discorrer, então, sobre o tema. Exercício da reflexão ativa e uma autoanálise para descobrir as nossas características de personalidade, padrões de comportamento, algumas dificuldades, muitas virtudes, sentimentos que nós temos no nosso interior, as nossas preferências, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu não gosto, como eu gosto de ser tratado, não é? Preferências de trabalho, aptidões de profissão, tudo isso é pensar e buscar o autoconhecimento. Tudo isso que a gente investiga, né? É uma investigação individual, ela necessita de uma dose de introspecção. E o que seria introspecção? Seria aquele momento de nós ficarmos quietinhos conosco. Olha o que a Beth comentou no Evangelho, né? Que as pessoas têm muita dificuldade hoje em dia de ficarem em silêncio consigo. Que muitas vezes, na hora do almoço, ou quando a gente está sozinho em casa, a gente já sai ligando uma TV, ouvindo uma música, e está sempre naquele tumulto do dia a dia, né? Para nós pensarmos sobre nós, sobre o nosso interior, como nós somos, é necessário que a gente tenha um certo silêncio interno. E esse momento de introspecção é isso. A gente procurar silenciar um pouquinho o mundo externo para poder silenciar um pouquinho o mundo interno e poder se perceber, se sentir, se analisar. Observar o que passa nos nossos pensamentos também, né? Sempre com vontade, com dedicação. Aí a gente se pergunta, mas vai fazer isso todos os dias, o tempo inteiro? Não, né? Naquela hora nossa do corre, a gente não consegue ficar se analisando o tempo inteiro. Mas é por isso que a gente precisa tornar um hábito essa busca, essa reflexão sobre nós mesmos. Porque devagarinho nós vamos tornando isso uma prática e vai facilitando essa percepção do que se passa conosco, para que nós possamos nos conhecer, né? Então, ele é um processo dinâmico e contínuo. É dinâmico porque, num momento, nós vamos fazer mais. Depois, nós vamos passar períodos sem nos darmos conta dessa reflexão. Vão ter momentos que nós vamos estar mais quietinhos, mais introspectivos e vamos ter mais facilidades. Em outros, a gente vai estar naqueles momentos agitadíssimos, né? Quase todos nós temos. Acho que a maioria é mais ansiosa hoje em dia do que para calmo, né? E aí a gente vai se passar e não vai lembrar de se olhar, de se cuidar, de se observar. E tá tudo certo. Porque buscar o autoconhecimento é um trabalho interno, eterno. E é um trabalho muito solitário, porque exige que a gente vá aprendendo aos poucos a gostar de estar conosco mesmo. Porque a gente se habituou com a nossa sociedade, com a família, com a nossa cultura,
a estar sempre acompanhado, né? Principalmente as mulheres, que acho que estão em maioria aqui, não é verdade? Às vezes a gente não sabe fazer as coisas sem um marido, sem um filho, sem uma amiga, sem um pai ou uma mãe, e a gente está sempre acompanhada, sempre cercada com todo mundo. O que não tem problema algum, porque é excelente, né? Tão bom a troca, estar com aqueles que a gente ama, no trabalho a gente sempre vai estar com outras pessoas, dividindo as questões. Mas um pouquinho de solitude, que é diferente de solidão, faz muito bem para a nossa alma. Porque nós nascemos sozinhos, não é? A não ser aqueles que têm um irmão gêmeo, né? Nós viemos para o mundo sozinhos e voltaremos sozinhos para casa, né? Para a casa do Pai, para a verdadeira morada. O que não seria autoconhecimento? Para a gente poder seguir essa reflexão, né? Isolamento e ato de egoísmo. A gente não precisa se isolar para se autoconhecer. A gente pode ter a solitude, pode ter um momento de reserva, mas nós também podemos praticar o autoconhecimento agora, sentados aqui, assistindo a palestra e refletindo. Aliás, quando nós buscamos participar de reuniões e de situações onde o ato principal é pensar na vida, nós estamos praticando o autoconhecimento. Porque, por um momento ou por outro, nós vamos pensar um pouquinho naquilo que a gente está escutando, que a gente está trocando ideias, né? Um pouquinho a gente vai pensar e vai se comparar. Puxa, o que a Renata está falando tem a ver um pouquinho comigo, em tal situação. Isso já é o exercício do autoconhecimento, né? E aos pouquinhos a gente vai tornando isso um hábito na nossa vida. Não é uma experiência passiva, né, gente? Porque ninguém vai fazê-la por nós, porque a gente precisa fazer com um momento de determinação em se encontrar, em se perceber. E a gente vai cansar por vezes, vai se entediar, vai achar que talvez até é um pouco ridículo, ou que não tem muito porquê, mas a gente precisa ir exercendo e tentando, sempre com leveza e com muito amor, né? Porque a gente precisa se amar para ter a capacidade de se autoconhecer. Autoconhecimento não se limita à simples percepção de si mesmo. Não é só eu perceber quem eu sou, o que eu gosto, né, o que eu não gosto. Vai muito além dessas impressões superficiais ou de julgamentos, né? Enquanto o autoconhecimento ele vai buscar uma compreensão bem mais autêntica, bem mais completa da nossa vida, do nosso querer. Enquanto ela é ativa, ela vai ter sempre uma pergunta na nossa mente. O autoconhecimento, a nossa autobusca, né, o autoencontro, tantos termos que podem ser usados, sempre vai ter uma perguntinha na nossa mente. Quando a gente se recordar de alguma situação vivenciada. Vai passar por uma lembrança, um ponto que aconteceu num dia de trabalho, alguma coisa desagradável com algum colega, uma situação que a gente viu na vizinhança, que a gente presenciou no ônibus, uma atitude que nós tivemos com alguém, que nos deixou com alguma dúvida, que nos deixou aflitos, ou que nós só sentimos uma aflição sem saber o que era aquilo. Por que eu estou sentindo uma aflição quando eu respondo para alguém perante uma situação posta? Será que aquela resposta foi a melhor que eu poderia ter dado? Como eu proferi aquela resposta? Será que eu falei o que eu gostaria de falar? E de que maneira eu falei? De uma maneira agressiva? De uma maneira tranquila? De uma maneira sincera ou de uma maneira irônica? Nós não estamos aqui para falar sobre o que é certo, o que é errado, o que é melhor ou o que é pior. Estamos aqui para nos observarmos sem julgamento. E aos poucos, essa observação, nós vamos poder começar também a perceber os resultados
de quando falamos com alguém com agressividade, ou quando falamos com alguém de uma maneira branda. Como nos sentimos quando nós não falamos tudo que nós sabíamos que era necessário dizer em determinado momento. E vamos perceber como nos sentimos quando a gente fala tudo o que era preciso ser dito, que o nosso coração entendia que era necessário ser dito. Tá? E essa percepção, esse cuidado, essas perguntas que vão passando na nossa mente é que levam ao nosso autoconhecimento, né? E a gente vai percebendo, então, outros momentos da nossa vida que a gente continuou se sentindo assim. Vai rememorando. E na nossa memória vem questões da infância, aquelas questões que nos marcaram muito, às vezes de um desentendimento mais grave com alguém. E aí a gente vai percebendo aquelas feridas que ainda não se curaram no nosso coração. E isso vai abrindo as possibilidades de busca de cura, de entendimento, de perceber o porquê que agimos assim ou de outra maneira naquele exato momento, né? Quando surgiu essa ideia do autoconhecimento? É um termo usado já desde a antiguidade, antes de Cristo, né? A origem dessa palavra, autoconhecimento, vai remontar à antiga Grécia, com o filósofo Sócrates, que foi o primeiro que repetiu mais de forma incisiva essa palavra. A frase foi popularizada no século V a.C., então. Era uma máxima que estava escrita no portal da entrada do Templo de Delfos, que era um templo grego construído para o deus Apolo. E dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Então, essa frase não foi de Sócrates. Já estava escrito ali. Por alguém, por algum outro sábio da antiguidade. E Sócrates a repete muito, porque a base da ideia socrática, da sua filosofia, é muito calcada nesta frase. Conhece-te a ti mesmo. Por que será que esse homem, muito mais antigo do que Jesus, falava em autoconhecimento já naquela época, não é? Porque Sócrates era um grande defensor do quanto a verdade liberta o ser. Ele não era um homem apegado a religiões, inclusive ele era um pouco contra as religiões e os vários deuses daquela época na Grécia, né? Que existiam vários deuses. Os gregos e os romanos, posteriormente, seguiam vários deuses, né? Com suas particularidades. Então, Sócrates já falava muito sobre se conhecer para saber a verdade e se libertar e poder fazer escolhas mais assertivas na sua vida. Poder se posicionar, saber se a gente concorda ou não. Fazer escolhas que nos deixam com mais saúde, com mais felicidade. Sócrates não escreveu nada. Isso é importante ser dito também. Então, a força dessa palavra, dessa filosofia, desse ensino de vida que vai passando de geração a geração, chegou até os nossos dias de hoje, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, então, se usa dessa frase, desse ensinamento tão forte, né? E traz para nós a maior lição, que foi a lição do amor, né? Do amor, da justiça, nos ensina um Deus amoroso, um Pai que nos ama, que nos acolhe, mas principalmente o amor. Jesus vem nos trazer que só o amor vai libertar, que só o amor vai levar às verdades, né, eternas, que nós não temos o poder de saber todas. A Beth mesmo comentou naquele trecho do Evangelho, né? As verdades somente espíritos de muita superioridade as sabem. E até onde sabem, não temos esse conhecimento. Temos um conhecimento limitado, e Jesus mesmo nos disse que nós poderíamos conhecer apenas uma parte das verdades, né?
que ele trazia algumas e posteriormente ele enviaria um espírito da verdade para continuar outras verdades e reforçar tudo aquilo, nos relembrar tudo aquilo que ele havia dito à sua época, né? E hoje nós sabemos que o Espiritismo é esse consolador prometido por Jesus, né? Que nos relembra o seu amor, as suas leis, né? O amor que ele trouxe para a Terra e nos relembra verdades, nos traz novas verdades. Né? O caminho para conhecer a si mesmo é também o caminho para se conhecer a Deus e um propósito para a nossa vida. Aí eu faço a pergunta, como nós vamos conseguir conhecer a Deus se nós nem nos conhecemos? Como nós vamos conseguir praticar a caridade, né? Amar ao outro irmão e, por conseguinte, praticar a caridade, se nós não nos amamos? Porque como nós vamos amar alguém se a gente não conhece a pessoa? Assim como na nossa cultura ocidental a gente não casa sem conhecer o marido, na cultura oriental, em alguns países, existe isso ainda, né? Do casamento sem se conhecer, mas aqui não é a nossa realidade. Nós não vamos nos dedicar a quem não amamos. E como que Jesus quer caridade? Nos pede amor ao próximo e caridade ao próximo e perdão se a gente não aprendeu a amar. Como aprendemos a amar alguém que não conhecemos? Como vamos amar a Deus se não conhecemos? Aí a importância do autoconhecimento vai ter que começar por nós. Né? Se eu não sei o que eu prefiro, se eu não sei o que eu gosto, se eu não sei os meus sentimentos, qual é o teor, se eu não sei as minhas verdades, como eu vou praticar o amor para comigo e para com os outros? Por isso, o auto-amor, né? O auto-amor, o auto-perdão, a auto-caridade, ela precisa ser um hábito muito forte no nosso dia a dia. Aos pouquinhos, com leveza, com tranquilidade, sem cobranças, né? Então, o autoconhecimento, nesse contexto cristão, vai ampliar essa reflexão, né? Do reconhecimento da imagem de Deus em nós e da necessidade de amar o próximo como nós mesmos. Quando nós falamos em nos amar primeiro para depois amar a Deus, porque a essência divina de Deus, ela está em nós também. Nós somos imagem e semelhança do Pai, como Cristo já disse. E essa imagem e semelhança é porque dentro de nós existe um potencial enorme a ser descoberto. Então, que nós não pensemos que o autoconhecimento, ele está na ordem da gente descobrir as nossas dificuldades somente, os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos sentimentos negativos. Muito pelo contrário. Jesus nunca veio nos dizendo que nós éramos extremamente ruins, ou que nós não teríamos capacidade. Jesus nos colocou como possíveis merecedores, possíveis futuros anjos da eternidade. Porque dentro de nós existe todo o potencial para também alcançarmos uma elevação espiritual, o quanto Cristo alcançou. Por isso que o hábito do autoencontro, né, do autoconhecimento, vai ser eterno. Não vai ser somente dessa vida. Então, nada de ansiedade e de pressa, né? Por isso que eu digo, tudo com leveza, né? Mas com vontade, com determinação. Aos pouquinhos, né? Aí nós vamos lembrar de Santo Agostinho, que nos dizia a importância de se examinar a consciência diária, né? Avaliando e buscando, passando na nossa memória, tudo aquilo que a gente fez durante o dia. Santo Agostinho, então, explicava que ele conseguiu se conhecer quando à noite ele ia para suas orações, ele ficava
passando na sua memória tudo o que ele tinha feito naquele dia. Se ele tinha agido com os irmãos da maneira como ele gostaria que agissem para com ele. Tá? E dessa forma a gente vai percebendo que muitas vezes a gente é um pouco agressivo nas nossas falas, porque nós somos muito diretos muitas vezes, a nossa ansiedade, a nossa correria do dia a dia, principalmente dentro da nossa família, né? Porque aqueles que a gente ama e que a gente tem grande intimidade, é muito mais fácil nós sermos mais autênticos, né? Aí a gente diz as verdades, a gente é mais direto, a gente não precisa ser tão cuidadoso para falar, conforme como a gente o é no trabalho, na vida social. Né? Como a gente tem essa intimidade, a gente é mais grosseiro no geral, mais diretão mesmo. A gente sai falando tudo, né? Com menos filtro. Então, isso que Santo Agostinho fazia. Se autoanalisava quando ia orar. E é só na oração que a gente pode fazer essa reflexão. A oração, ela está mais voltada para a gente agradecer, para a gente pedir, para a gente louvar, não é? A gente pode inserir nas nossas práticas diárias a meditação. Não precisa ser aquela meditação que a cultura hinduísta prega, né? Que é do esvaziar a mente e não pensar em nada. Pode ser uma meditação ativa, reflexiva, que Joana de Ângeles, a nossa mentora, também traz como uma das técnicas utilizadas para essa nossa descoberta de nós mesmos, né? 5 minutos, 3 minutos no dia, todos nós conseguimos esse tempo, que pode aumentar um pouquinho. Ninguém precisa ficar 1 hora meditando, né? Não é da nossa cultura fazer isso, a gente não vai saber fazer. Não vai conseguir, né, controlar a ansiedade de ficar tanto tempo. E pensando, então, sobre essas pequenas questões nossas, isso já é um passo enorme para o autoconhecimento. E aí, a pergunta, por que nós temos tanta facilidade para observar e julgar o comportamento alheio? Isso é uma tendência humana. Nós somos assim, né? Brincando assim, oi, toda a fila, essa sou eu. Né? Todos nós fazemos isso em algum nível. Faz parte da nossa humanidade, também faz parte do processo de aprendizagem evolutivo da nossa raça, do nosso planeta. Né? Então, é uma tendência humana. E aí, eu coloquei a seguinte frase: o outro como espelho do nosso mundo interno. Na nossa dinâmica psíquica, da nossa mente, existem 2 zonas, resumidamente falando. Uma zona consciente, que é aquela zona que eu sei o meu nome, eu sei a minha tarefa social, eu sei a minha posição no trabalho, né? Eu tenho as minhas memórias da infância, do que eu comi hoje, do que eu fiz ontem. É a consciência. E tem uma outra zona que a gente chama de inconsciente. E nesta zona aí é que estão guardadas potencialidades enormes e também sombras e dificuldades enormes que nos assomam muitas vezes em rompantes de agressividade, de melancolia, de depressão, de ansiedade, que às vezes a gente não sabe de onde sai. É dessa zona inconsciente que a gente tem mais dificuldade de acesso. E a busca pelo autoconhecimento, ela vai acessando devagarinho essa zona e vai afrouxando as barreiras entre a consciência e a inconsciência, entre aquilo que eu tenho acesso e já posso saber e aquilo que eu ainda não sei de mim. E aos poucos vai se dando a nossa elevação, a nossa espiritualização, né? A nossa evolução moral. Tá? Então, esse comportamento de julgar os outros exageradamente, ele precisa ser começado, a gente precisa começar a amenizar ele, para que a gente não foque demais no mundo externo. Já está demais a nossa vida no mundo externo, né? A gente está sempre correndo pela busca
do ter, do que a gente necessita para sobreviver e de algumas coisas a mais caprichosas que todos nós temos, né? A gente já tem uma ansiedade enorme com essa coisa voltada para o externo, né? Então, se a gente procurar julgar menos o irmão, quando a gente se pegar julgando o irmão demais, porque quando a gente julga o irmão, olha e observa, a gente pode olhar para nós e pensar assim, será que eu não tenho isso que ele tem? Será que eu não faço a mesma coisa? Ai, que grosseiro que ele foi. Só ele foi grosseiro. Olha o tom que eu falei que ele foi grosseiro. Também foi grosseiro, né? É o espelho, o outro é o nosso espelho. E nos ajuda a perceber o que tem dentro de nós também. Motivos para nós nos autoconhecermos. Que motivos, então, nós temos? Descobrir essas nossas capacidades e virtudes que a gente não conhece, ter uma maior facilidade para decisões e escolhas da vida. Quero casar, não quero casar. Quero realmente trabalhar nessa área, né, profissional? Será que isso tem a ver comigo? Com as minhas aptidões, com a minha maneira de ser, né? Ou será que isso foi uma construção social, ou que a família queria que eu tivesse essa profissão? Quantas vezes lá na maturidade a gente questiona se a gente ainda quer continuar nesse ou naquele caminho profissional, né? E as mudanças de rota na vida, muito pelo contrário, elas são saudáveis, são boas, porque é sinal que a gente está afinando e aprendendo a respeitar o que vem dentro da gente, né? Processo dinâmico, o ser humano é dinâmico, ele vai mudar sempre. Maior facilidade nas relações sociais, porque se a gente perceber que não gosta de ser tratado com agressividade, com grosseria, a gente também não vai tratar o outro, né? Conhecendo as nossas dificuldades e os nossos vícios, porque nós temos vícios, né? Buscamos com mais assertividade essa melhoria. A caridade para conosco e para com o próximo. Exercer a caridade para comigo. Se eu fui grosseira, se eu fui invejosa, né? Se eu não soube expressar alguma situação, tá tudo bem. O que eu faço para consertar isso? Eu posso voltar atrás e dizer, fulano, eu pesei a mão contigo, eu falei demais, acho que eu fui grosseiro, eu gostaria de conversar de novo sobre aquilo, porque não ficou legal o que a gente conversou. Por que a gente não pode voltar atrás, né, das nossas opiniões e das coisas que acontecem conosco? Amar a si para amar a Deus e para amar o próximo, né? A transformação espiritual. Então, a transformação do mundo a partir da transformação de si. Joana de Ângeles, a nossa mentora, todo o trabalho dela já está embasado muito nessa responsabilidade que nós temos perante a transformação do mundo. Nós falamos tanto em um mundo novo, uma evolução do planeta, uma humanidade melhor, né? Como que vai isso acontecer se nós não mudamos? Se nós, que somos os responsáveis pelas próximas gerações, não mudamos dentro de nós e não conseguimos passar para os filhos, para os netos, para os filhos dos amigos, para os filhos dos vizinhos, uma imagem moral e assertiva, né? De um mundo novo, de uma nova postura e comportamento, né? E o auto-perdão para conosco. Aí eu gostaria de ler para vocês, se me permitem, um texto do livro Caridade, de uma psicografia do Chico Xavier, do espírito André Luiz, que diz assim: acordemos. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos,
reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões, à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem, levianos, à verdade e à lição. Enquanto nos ausentamos do estudo de nossas próprias necessidades, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos no mundo interior, relegados à treva. Despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa, sem proveito à nossa vida, porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. Muito obrigada a todos, uma imensa gratidão pela oportunidade de também reflexionar como anda o meu autoconhecimento, né? Porque quando a gente estuda um pouquinho para transmitir, a gente sempre toma uns puxões de orelha. Que o restante do final de semana de vocês seja de muita paz e de muita saúde. Que assim seja.